Boa tarde, quarto ano. Bom, hoje vamos fixar o que demos no segundo bimestre, em História. Bom, nós vimos nas características das cidades que as cidades apresentam outras características que podem lhe dar títulos, como cidade histórica, cidades planejadas e cidades turísticas, e entre outras. Nós vimos também a organização das cidades, que o Brasil está dividido em estados, e esses estados estão divididos em município, que é a divisão territorial administrativa do estado, povoado, que é um lugar que reúne poucas casas habitadas, e vila, que é a povoação de uma categoria inferior a uma cidade, mais superior a uma aldeia. Nós vimos também um Brasil sem cidades, que a expedição de Pedro Álvares Cabral, com suas caravelas ao litoral do Brasil. Nós vimos também que o escrivão era chamado Pero Vaz de Caminha, e ele que escrevia a carta ao rei de Portugal, narrando a descoberta da nova terra e as suas riquezas. Vimos o nascimento dos povos, que os portugueses e os indígenas derrubavam o pau-brasil e transportavam. Vimos também que os filhos mestiços, meio portugueses e meio indígenas, se chamavam de mamelucos. Nós vimos também que os portugueses não conseguiram assegurar a posse da terra por muito tempo, e que chegaram os franceses e os espanhóis em busca de pau-brasil, e assim foi povoando a cidade, porque eles foram colocando várias pessoas para morar em território. Vimos também que só se considerava-se vila quando o povoamento passava a ter um pelourinho e uma câmara. O pelourinho era uma coluna de pedra ou madeira construída na praça principal de uma localidade. E a Câmara Municipal se reuniam os vereadores, eleitos entre os homens mais influentes da localidade. O crescimento das cidades. As cidades, de acordo com as suas características, podem ser históricas, planejadas, turísticas e litorâneas. Vimos também as primeiras cidades brasileiras. A primeira vila fundada pelos colonizadores portugueses foi Vila de São Vicente, lembra? Vimos também como eram as vilas. As poucas casas que existiam, elas eram cobertas de palha, as ruas eram tortas e esburacadas, e se destacava entre a poeira uma igreja, que não tinha encanamento de água, não tinha esgoto, certo? E a economia era voltada totalmente para o plantio de cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar. Vimos também que os homens podiam ir e vir nessa vila, mas que as mulheres saíam de casa muito pouco, porque passavam o tempo costurando, bordando, cuidando dos afazeres domésticos. As famílias eram numerosas e os pais que escolhiam os noivos para as filhas. Vimos também que o dono da fazenda era chamado de senhor de engenho, e ele era temido e respeitado por toda a comunidade. Salvador, a primeira capital do Brasil, ela foi construída porque em Baía de Todos os Santos era um lugar que ficava protegida
contra as invasões externas. Sabemos também que ela apresentou um desenvolvimento econômico bastante grande e aumentando a população da cidade, né? Mas que depois ela ficou pobre, né? Empobreceu, e depois foi descoberto o petróleo, né? Aí ela voltou, né, a aumentar a população, a crescer a cidade. E que a cidade de Salvador, hoje em dia, ela é considerada uma cidade histórica. O Rio de Janeiro também foi capital do Brasil. Mesmo após a independência do Brasil, a capital do país continuou sendo o Rio de Janeiro. Só mudou quando foi concluída a construção de Brasília. Tá bom? E a cidade do Rio de Janeiro é considerada uma cidade brasileira mais procurada por turistas estrangeiros. A atual capital do Brasil é Brasília. A cidade de Brasília foi totalmente planejada. Bom, foi chamada de plano piloto porque o desenho da cidade lembra a forma de um avião. Nas duas asas ficam as áreas residenciais e no corpo do avião ficam as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós vimos também que existem outras cidades e outras histórias. Bom, acabamos aqui. Um beijo, espero que tenham gostado. Até a próxima!